Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar o nosso dia em comunhão com o Pai, nesse domingo. Que assim possa derramar sobre nós toda a veracidade e amorosidade para seguirmos mais um caminho, mais uma semana. Hoje vamos começar o Evangelho de Mateus, capítulo 19, e vamos do versículo 1 a 22. Nesse trecho, Jesus ensina sobre o casamento e o divórcio, reforçando a importância da aliança e daquilo que Deus une. Em seguida, ele abençoa as crianças, mostrando que o reino dos céus pertence aos que têm coração simples e receptivo. Depois vemos o encontro com o jovem rico que deseja a vida eterna, mas encontra dificuldade em abrir mão daquilo que estava preso no seu coração. Oremos. Pai amado, alinhe meu coração com tua vontade, que eu aprenda a viver com entrega, simplicidade e verdade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para a nossa leitura. Capítulo 19, Evangelho de Mateus, versículo 1. A questão do divórcio, Marcos 10, 1, 12. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Isso também está em Mateus 7, 28, 11, 1 e 13, 53. Versículo 2. Grandes multidões o seguiram e ele os curou ali. Versículo 3. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Versículo 4. Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Isso também está em Gênesis 1, 27 e 5, 2. Versículo 5. Desculpa. Vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Versículo 5. E disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isso também se encontra em Gênesis 1, 27 e 5, 2. Já falei sobre isso, desculpa. Versículo 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Isso também se encontra em Gênesis 2, 24. Versículo 7. Os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Isso também está em Deuteronômios 24, 1 a 4 e Mateus 5, 31. Então, Jesus respondeu, versículo 8, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Versículo 9, eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. Isso também está em Mateus 5,32 e 1 Coríntios 7, 10 a 11. Versículo 10. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar? Versículo 11. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Versículo 12. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isto, que aceite. Jesus abençoa as criancinhas.
Marcos 10, 13 a 16 e Lucas 18, 15 a 17. Versículo 13. Então, trouxeram algumas crianças a Jesus para que eles lhe impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Versículo 14. Jesus, porém, disse: Deixe os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Versículo 15. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. O jovem rico, Marcos 10, 17 a 22 e Lucas 18, 18 a 23. Versículo 16. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Versículo 17. Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Versículo 18. E lhes perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E isso tudo se encontra em Êxodo 23, Deuteronômios 15, 17, Gênesis, Êxodo 20, 14, Deuteronômio 5, 18, Êxodo 20, 15, Deuteronômio 5, 19, Êxodo 20, 16, Deuteronômio 5, 20, Êxodo 20, 12, Deuteronômio 5, 16, Levítico 19, 18 e também em Gênesis 18, 14 e Jó 42, 2. Versículo 20. O jovem disse: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda. Versículo 21. Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Versículo 22. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. E a gente para aqui hoje, mas a gente continua. Analogia. O que ocupa o coração? 3 situações diferentes, mas uma mesma raiz. No casamento, Deus fala de compromisso. Aquilo que você tem de compromisso e firma como compromisso com o outro. Então, não é qualquer coisa que a gente precisa deixar aquilo para trás. Nas crianças, ele mostra simplicidade. E no jovem rico, ele revela o apego. Tudo isso aponta para o coração, porque não é sobre o que temos, é sobre o que nos prende. O jovem não foi impedido pela falta de fé, mas pelo excesso de apego. E isso também acontece hoje conosco. Às vezes queremos Deus, mas sem abrir mão de certas seguranças. Mas Jesus nos convida a algo maior, um coração livre, simples e inteiro. Quando a gente fala do divórcio, eu acho que todos nós sabemos muito, né? Hoje a gente tem a Maria da Penha aí para ajudar nesse sentido, não só as mulheres, tá? Porque tem homens também que são agredidos pelas mulheres. Então hoje a gente tem as leis, né, que ajuda nesse sentido de a definir que realmente isso não convém mais, mas não é por qualquer coisa que eu vou sair de me divorciando, né, da minha esposa ou do meu marido. Amém? Cada um sabe o seu fardo e sabe o que está carregando, né? Em relação às crianças, elas são simples, elas falam a verdade que está no coração delas, mas a sociedade muitas vezes repreende a verdade da criança e aí comete certos tipos de situações
que deixa essas crianças impuras. Então, nós precisamos deixar as crianças sentir essa veracidade e permitir que a criança, sim, ela está ali com o pai de forma simples e de forma inteira, porque tem humildade no seu coração. E quando a gente fala, né, da passagem em relação ao rapaz que queria entrar nos céus, mas ele não queria deixar, né, certas coisas. Então, a gente vê o apego a certas situações, o apego a aquilo que se não faz mais necessário. Às vezes a gente quer deixar de fazer alguma coisa, a gente precisa ver assim, o que te leva a pecar? Então, se isso está te levando a pecar, arranque-o de você, né? No evangelho passado a gente leu sobre isso, no capítulo passado, sobre aquilo que você te leve a cometer o erro, então tire da sua vida, tire do seu momento. Teve uma época que eu era viciada na Netflix, em dorama, e eu via que aquilo me tirava de estar em contato com o pai. Então, eu tirei a Netflix da minha vida. Eu simplesmente excluí. Então, para poder trabalhar, e aí depois eu fui voltando, né, aos poucos. Ontem eu estava falando, bom, eu acho que eu tô de novo ficando muito na Netflix. Então, mesmo que eu assista Moisés, assista The Chosen, mas, querendo ou não, acaba sendo um vício. Então, eu falei, bom, então eu vou colocar limites para mim mesma. Ó, você vai... Sabe aquela mãe que coloca limites na criança? Você vai ver Netflix e vai assistir televisão de tal dia e tal dia somente. Os outros dias nós vamos continuar fazendo as nossas leituras. Então é isso, é você se posicionar consigo mesmo, né? Não vou vender minha televisão, não vou desconectar da Netflix novamente, porque eu preciso ter controle, certo? Eu preciso ter equilíbrio, mas eu vou me pôr limites. Ó, então Netflix é só de quinta para sexta, porque eu dou aula, e aí depois eu preciso liberar a cabeça em alguma coisa. Então, de quinta para sexta e de sábado para domingo. Os outros dias você vai fazer as suas coisas e vai ler. E vai estar no processo da leitura que você queria fazer com os seus livros. Então, eu me coloquei limites. Eu resolvi deixar o que me tira todos os dias de estar numa leitura saudável, de estar fazendo uma comunhão com Deus. Então, é isso que a gente precisa, amém? Reflexão do dia. O que tem ocupado o meu coração? Existe algo que eu tenho dificuldade de entregar a Deus? Acabei de falar sobre isso, né? Então, exercício da fé do dia. Hoje pratique o desapego. Identifique algo que você sente que está muito preso a você. Eu já vi o meu, acabei de falar para vocês. Ore entregando isso a Deus. Dê um pequeno passo de confiança hoje. Um coração livre vive mais leve. Amém? Então a gente precisa liberar. Se aquilo está te tirando de estar na presença do Pai, então tire aquilo. Você não precisa sair arrancando, né? Ou sair, por exemplo, vendendo a TV. Não, você precisa saber ter controle, equilíbrio, né? Então, se você está se percebendo muito naquilo, então determine, né? Como nós determinamos para os nossos filhos, ó, você vai ver celular só assim, 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 TV só assim, 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 vai jogar só assim, assim, assim. Hoje eu, Simone, estou fazendo isso com a minha criança interior. Olha, Netflix é só de quinta para sexta e sábado para domingo. Oremos, Senhor. Senhor Deus,
Liberta meu coração de tudo aquilo que me prende. Que eu viva com simplicidade, confiança e entrega. Em nome de Jesus, abençoe a todos nós e que cada um de nós possamos ter esse comprometimento com a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores? Até amanhã. Um ótimo domingo. Muita luz para todos vocês.